Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liderança em Pauta, um podcast, videocast que traz aqui pessoas super interessantes para compartilhar a sua experiência, a sua vida, para nos inspirar e nos ensinar. Afinal, a vida é cheia de aprendizados, não é mesmo? E hoje, no nosso programa, eu estou tendo a honra de receber Ricardo Young. Querido amigo. A honra é minha de estar aqui com você, Cláudia. Amigo, muito obrigada por vir, viu? Eu tô querendo trazer esse cara aqui, gente, há muito tempo. Eu digo que ele é um amigo querido, mas um amigo até razoavelmente recente, fruto de uma comunidade que a gente faz parte juntos, que ele organiza e lidera lá no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Ele comanda, né, lidera com a Beatriz Pacheco, a comunidade ESG, onde a gente faz vários cursos, tem interação com várias pessoas que trazem conteúdo de relevância para a comunidade, e tivemos o prazer de, em 2023, em maio de 2023, fazer uma viagem inesquecível de uma imersão numa visão de ecologia profunda, valores e conexão com a natureza no Schumacher College, lá na Inglaterra. Aí a gente ficou super amigo. Descobri até que de astrologia o cara entende. Nas horas vagas, né? Isso é segredo, isso é só para os mais íntimos. Ops! Mas, ele é um empresário, a família empresária onde ele nasceu, dos idiomas, né? A Escola de Idiomas IASIS, teve envolvido com fundação, né, do Instituto Ethos, com a expansão do Instituto Brasileiro de Franchising, né? Associação Brasileira, de Franchising. É um ambientalista, um dos precursores no Brasil do que é essa pauta de responsabilidade social e sustentabilidade no mundo corporativo. Então, hoje, a gente vai ouvir muita coisa bacana, inclusive porque ele fez uma coisa que hoje em dia está mais comum, não era tão. Ele fez, em algum momento, uma decisão para entrar no mundo da política. Ele foi candidato a senador, né, teve mais de 4 milhões de votos, foi eleito vereador aqui por São Paulo, ajudou a fundar um partido, né, o Rede Sustentabilidade. Então, a gente vai, no programa de hoje, falar sobre tudo isso. E, para começar, a gente sempre faz uma provocação, Ricardo, aos nossos entrevistados, que é assim: eu não acredito que as pessoas surgiram no mundo do nada. Todo mundo chega aqui com um propósito. Então, a minha pergunta para você: o que você acha que é a sua missão na Terra? Para começar uma entrevista, não deixa de ser uma pergunta quentíssima. Né? Bom, eu não sei exatamente qual é a minha missão na Terra, mas desde muito cedo eu sou movido pelo coletivo. Eu tenho uma fé, né, na capacidade humana. Eu acho a vida um milagre, né, e a vida humana o milagre no milagre. Né? Sempre acreditei no potencial humano, eu sempre me inspirei por grandes lideranças, né, como Gandhi, como Martin Luther King, como Mandela, como pessoas que entregaram as suas vidas, né, pelo bem do coletivo. E eu acredito que processos coletivos, processos de troca, relações de qualidade têm uma capacidade transformadora incrível. Então, eu não sei qual é a minha missão na vida, mas eu trabalho muito para estimular relações de qualidade e que a inteligência, a sensibilidade, a criatividade das pessoas possam efetivamente mudar os quadros penosos pelos quais a gente vem passando. Né? Gente, eu fiquei super emocionada. É tão raro a gente escutar alguém com essa profundidade, né? E acreditar no coletivo. Todo mundo acredita no seu papel para algo, né? E você falou tão claramente do que você acredita. Muito bonito, muito legal. Talvez você ache que não sabe qual é o seu propósito, mas você está ajudando um monte. Alguém que acredita nesse coletivo e que a vida é um milagre e o ser humano um milagre dentro do milagre. Lindíssimo isso que você falou, poético. Mas assim, já que a gente tem que começar também a evoluir a conversa aqui de algum lugar,
Eu sei que você fez, né, é da família que fundou a Escola de Idiomas IASES, como eu falei, né, você esteve envolvido com a ABF, com o Instituto Etos. Eu queria que você contasse um pouco da sua carreira profissional, né? Como é que você caminhou para chegar onde chegou hoje? Eu venho de uma família improvável. Meu pai veio da Bahia para São Paulo na crise de 29, com 11 anos, e acabou se encontrando com minha mãe, né, que veio dos Estados Unidos com 9 anos, morar no Brasil. E esses dois se encontram e se apaixonam perdidamente, não tendo nada literalmente a ver um com o outro. Né? Imagina um baiano, né, de origem católica, católica sincrética, porque não há baiano que não tenha um pé no candomblé. Isso aí. Né, nas religiões africanas, e minha mãe, que vem de uma família batista, super devota e assim por diante. E esses dois se encontram muito jovens, ela tinha 15 e ele tinha 25 anos, e 2 anos depois casam. Né? E esse relacionamento foi um relacionamento que, desde muito cedo, nos ensinou o valor da diversidade, porque eles eram muito diferentes. Minha mãe disciplinada, desapegada, simples, espiritualizada, e meu pai mundano, amando a vida, as coisas boas da vida, amigos, artistas. Só para você ter uma ideia, um detalhe que hoje parece assim de outro mundo. Nós morávamos na Rua Groenlândia, ali no Jardim América. E, enfim, nós vivíamos do lado da casa do comandante do 2º Exército, na ditadura. Né? Então, você imagina como era a casa do nosso vizinho, né? Hipercercado e tal. E meu pai, ele abria a casa, fazia um open house todo sábado, para vir quem quisesse em São Paulo. Claro que São Paulo era muito menor. Né? Então, a minha casa, durante toda a minha infância, pré-adolescência, era um lugar onde habitavam os mais diversos seres que você pode imaginar. Né? Então, toda essa geração de artistas, da Tropicália, o meu primeiro professor de violão foi o Tom Zé. Então, esse ambiente, né, culturalmente muito estimulante, com pessoas muito interessantes, a crença dos meus pais que a gente não ia se envolver com droga, apesar do pessoal fumar todas nessas festas e tal, fez com que a gente fosse convivendo com pessoas muito diferentes, né? E aprendendo muito com essa diferença. Né? Então, eu acho que esse ambiente familiar, do diverso, mas com muito amor e muito respeito pela individualidade dos outros, e essa interação com todo um universo de pessoas criativas e etc., numa situação de censura, né, da ditadura militar, etc. Estou quase perguntando se o comandante ia na Open House nos sábados. Olha, ele aparecia lá? Ele não ia, mas a gente acabou namorando, meu irmão acabou namorando com a filha só. major, que era ajudante de ordens. E isso facilitou muito as coisas. Ai, que bom! Mas continua, tá? Super interessante aí. Então, esse ambiente, né, foi um ambiente muito estimulante. E meu pai estudou filosofia na USP, então ele amava arte, amava história. Então, também era culturalmente muito fértil. E o IASES nasceu de um acaso. Né? Inclusive, meu pai e minha mãe se conheceram por causa do IASES. Meu pai tinha um amigo que estava em dificuldades financeiras, precisava ganhar dinheiro. Ele era filho de um dos melhores professores de língua da cidade, o Elias IASES, e ele precisava ajudar o pai a comprar uma casa. Chegou para o meu pai e disse: bom, eu preciso ganhar dinheiro, como é que eu faço? Aí veio, né, essa inspiração do meu pai e disse: bom, vamos abrir uma escola de línguas, você ensina inglês. Meu pai tinha sido aluno dele. Você ensina inglês, eu ensino português para o estrangeiro. Década de 50, segundo ciclo de industrialização do Brasil e tal, um monte de estrangeiros em São Paulo. Né?
E aí abriram a escola e a escola não parava de crescer. E meu pai tinha outro negócio, ele era sócio de uma casa bancária e etc. E o negócio não parava de crescer. E aí, uma das coisas que eles queriam é que as secretárias fossem native speakers, né, americanas. E aí é que acabaram selecionando minha mãe e minha tia para serem secretárias do IASES. E aí começou todo o rolo. Mas o fato, né, que é muito interessante, é que meu pai sacou a genialidade do César Iazigi e resolveu metodologizar a forma com que o César dava aula. Isso virou o método Iazigi. E a partir do método Iazigi, muitas pessoas que vinham para o Brasil podiam se tornar professores de inglês a partir da metodologia do IASES, e aí foi toda uma história de expansão até chegar na franquia, mas isso eu falo mais tarde. Mas aí, por exemplo, você passou então pelo IASES, em algum momento, eu imagino, pelo que eu acompanhei, né, vocês venderam um negócio. Né? Isso. E aí você só depois disso é que você foi para esse universo mais da ABF? Não, é até estranho hoje olhando em perspectiva, né? Porque eu não queria ser empresário. Eu amava música, eu tocava violão, eu era violonista erudito, medíocre, mas... Não é medíocre. Eu já ouvi ele toca super bem. E aí, em função dessa coisa da empresa, eu acabei topando fazer a GV. Mas eu queria fazer a GV pública, né? O curso de gestão pública. Porque eu tinha muito preconceito com a empresa, meus pais falavam muito sobre IASES em casa, brigavam muito entre si. Então eu tinha um pouco de... E aí, na GV... eu comecei a me encantar pela gestão, pela administração. A GV, na época, era muito progressista. Né? Tinham professores de esquerda, professores de direita, professores de todas as vertentes. Então, você tinha o Maurício Tottenberg, por exemplo, como professor. O Eduardo Suplicy foi meu professor. Só é mesmo? E aí, naquela época, movimento estudantil e tal, eu fui me encantando, né, pela gestão, pelos processos coletivos, pelo público, e aí resolvi seguir carreira de empresário. Porque eu pensei, o IASEG é uma atividade nobérrima, né, porque é ensinar línguas, né, para as pessoas poderem se habilitar ao mundo que começou a se globalizar progressivamente. Sim. Né? E era franquia, quer dizer, então era um coletivo de pequenos empresários construindo uma coisa maior, né? Uma institucionalidade maior. E isso foi me fascinando. Né? E aí eu comecei a trabalhar no IASEG muito cedo. Eu tinha 20 anos, eu acho. E lá você ficou até venderem, até 2010? Sim, toda a minha carreira empresarial eu fiz lá. Mas a partir do IASEG eu comecei a fazer muitas coisas. Né? A primeira delas foi, junto com o Marcelo Tieto e o Marcos Riso, fundar a ABF, certo. A Associação Brasileira de Franchise. Que é muito forte no Brasil. Muito forte, e foi assim, uma coisa espetacular. Sim. Na época. Estou falando de 1986, 1987. Teve o plano do Sarney, né? E aí, então, você não tinha mais a renda, né, da correção monetária, muita gente tinha disponibilidade de investimento, muita gente queria ter seu próprio negócio, e a franquia explodiu no Brasil. Foi. Né? Foi isso mesmo. Né? E eu lembro, Marcelo, Marcos, correndo o Brasil, dando palestras e cursos, e, enfim, assim, milhares e milhares de pessoas. É uma coisa. E eu tinha 30 e poucos anos, né, quando isso aconteceu. Mas por que a ABF começou bem? Né? Na minha experiência do IASEG, eu aprendi muito sobre relações de rede. Né? E como é que essas relações de rede podem fazer com que as pessoas não só realizem seus sonhos, mas possam crescer no coletivo. Porque você pode inovar
uma vez a cada mês. Você pode inovar, sei lá, 2 vezes por ano. Mas se você está numa rede que interage dentro de uma visão de aprendizado contínuo, você todo dia está aprendendo com os outros, com a inteligência coletiva e tal. Então, quando nasceu a ABF, eu já tinha uma visão bem madura do sistema de franchise e nós começamos a ABF, olha como isso é importante, pelo código de ética. Olha! Nós começamos com o código de ética da franquia. Foi o instrumento que organizou a ABF. Então, para qualquer empresa se filiar à ABF, precisava adotar o código de ética da ABF. Então, a franquia nasceu no Brasil da forma correta. Sim. E a gente já tinha uma comissão de ética desde o começo. Então, quando alguém, enfim, entrava naquela febre de franquia, de franquear torto e direito, sem ter estrutura, ia para a comissão de ética. E daí porque a franquia foi tão bem sucedida no Brasil. E é um dos lugares onde a franquia mais prospera no mundo. É isso. Eu sempre li a respeito sobre essa questão da força da ABF, mas eu não sabia que você estava envolvido com tudo isso desde o início. Aqui, para me preparar, né, para o programa, é que eu, pesquisando, vi isso. Então, daí também, você já ficou com essa abertura para o que foi o lançamento, aí não sei como é que chama, a fundação do Instituto Ethos. Fala um pouco disso. Eu vou falar uma coisa que pouquíssima gente sabe. Nesses anos, 87, 88, a questão da ética estava muito presente, né? Porque nós estávamos com a questão com o franchise explodindo no Brasil, o IASES estava expandindo muito e era muito importante encontrar o equilíbrio ético entre o interesse do empreendedor franqueado, né, que quer ter o seu próprio negócio, quer prosperar e está investindo o seu dinheiro, e, ao mesmo tempo, o interesse da instituição, da integridade da marca, da estratégia da marca. Quer dizer, como é que você dialoga com essas forças um pouco antagônicas, né? E a questão ética estava muito presente. E foi aí que eu encontrei uma pessoa extraordinária, que você precisa entrevistar aqui no seu programa, que é o Ricardo Guimarães, né? Ele é maravilhoso. Hoje ele está na Timos, ele tinha a Guimarães Associados, que era uma empresa de propaganda. E quando eu entrei em contato com ele, ele me apresentou o World Business Academy, onde ele, o Luiz Vilares, o Thomas McRae, né, eram os representantes no Brasil. E o World Business Academy nasceu, olha que história maravilhosa, nasceu com o Willis Harman, que era um professor de engenharia elétrica em Stanford, no início da Revolução Tecnológica, em 82, 83. Toda essa meninada, né, Steve Jobs, etc., foram alunos dele. Né? E ele ali sacou que tinha um outro padrão de negócios, né, que estava surgindo com a tecnologia. Não só pela forma com que as pessoas trabalhavam, as relações hierárquicas, as empresas mais horizontais e etc. E ele criou, então, uma associação chamada World Business Academy, onde as empresas seriam responsáveis pelo todo. Quer dizer, era o embrião da gestão multi-stakeholder lá atrás, na década de 80. Bom, imagina, eu, moleque, né, 30 e poucos anos, encontro esses caras, encontro o World Business Academy, e em seguida vou para o Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Né? E no Pensamento Nacional das Bases Empresariais eram aqueles empresários que agora já o Brasil, já em processo de democratização, tinham um papel importante pelas lutas democráticas, etc., e agora estavam encontrando caminhos de participação na sociedade. Ali eu encontrei caras como Guilherme Leal, Hélio Matar, Oded Grajew, Emerson Capaz, Sérgio Mindlin. Essa turma toda estava envolvida com o PN. Todo mundo estava no PNBE. Né? E aí foi uma escola. Até pela forma de governança do PNBE, etc. Foi uma escola no momento certo, né? Que eu estava entre 35 e 40 e poucos anos, foi o período do PNBE. E aí, num dado momento, aí respondendo a tua pergunta, o Oded, né, que é um inquieto,
até hoje ele é um inquieto, né? Não tem um ONG que ele não fundou. Ele disse, está na hora da gente dar um passo à frente. Não são mais os empresários que devem ser responsáveis como cidadãos. São as empresas que devem ser responsáveis como cidadãs. E aí fundamos o Ethos. E lembrando que a década de 90 foi a década da globalização. Isso. E na globalização surgiu um problema de assimetria gravíssimo, porque as multinacionais operavam nos seus países de uma forma super correta e nos países periféricos eles faziam o que queriam, né? E a globalização deixou isso a nu, porque não só as empresas se globalizaram, mas as ONGs se globalizaram também. E aí começou todo esse movimento de responsabilidade social, né? O BSR nos Estados Unidos, o Sustainability com John Elkington na Inglaterra. Então, todos esses caras que começaram a pensar as origens da responsabilidade social empresarial estavam forjando essas organizações na década de 90. E o Ethos foi uma delas. Quer dizer, a gente teve a felicidade de estar na hora certa, né, reunindo pessoas certas para repensar o papel das empresas na sociedade. Cara, não tem quem fale no seu nome e não veja que você esteve envolvido, né, com isso, né, a sua jornada dentro do que é o que você falou mesmo, a preocupação com o coletivo, o papel da empresa, não do empresário, a visão da responsabilidade sociocorporativa, né, a social corporate responsibility, como a gente chama em inglês, né, responsabilidade corporativa, social, enfim. Não tem como falar nisso sem não pensar em você. Só que você, com certeza, se deparou com muitos empresários que falavam ainda de capitalismo selvagem. Ainda mais com a globalização, o momento da década de 90, que foi um momento também de muitas dificuldades financeiras para muitas empresas, né? Como que vocês faziam para não serem expulsos, para alguém querer ouvir vocês, né? Como que foi esse momento de transformação? Eu imagino que não foi fácil, né? O que vocês faziam para convencer mais gente a pensar mais na linha de vocês e não tanto numa visão selvagem? Eu tive o privilégio de viver uma organização socialmente responsável, né? O IASES mostrou que era possível se ganhar dinheiro, crescer, se internacionalizar, porque o IASES esteve presente em 7 países, e ser socialmente responsável. Porque a relação, hoje esse conceito de criar valor para stakeholders, né, era muito presente na minha franquia. Porque se eu não criasse valor para o meu franqueado, depois de 4, 5 anos que ele tivesse aprendido tudo, ele saía, botava uma outra placa ou ia para outra rede. Então tinha que criar valor o tempo todo para esse franqueado, para que ele se sentisse vulnerável se ele saísse da rede, né? E eu criava valor como? Incorporando os franqueados nos processos de desenvolvimento, tecnologia, de gestão e assim por diante. Então, essa coisa de criar valor para as partes interessadas era muito presente, muito forte. Outra coisa que era muito forte é que nós tínhamos escolas em todos os estados do Brasil, né? E milhares de alunos. Então, cada escola nossa trabalhava a sua comunidade, tanto nos temas de arte como de meio ambiente. Então, quando a Sfera Suzuki, em 92, fez aquele discurso incrível, né, na Rio 92, né, chamando as lideranças do mundo toda à responsabilidade, nós publicamos 300 mil cópias desse discurso em português e inglês, distribuímos em todas as escolas IASES e nas escolas de primeiro e segundo grau que a gente tinha relacionamento e tal. E era um sucesso. Quer dizer, as escolas IASES já acabaram, por ações de cidadania, acabaram sendo referências nas suas cidades. Um lugar de cultura, um lugar de iniciativas de meio ambiente, um lugar de cidadania. Então, eu tinha experimentado isso na minha empresa. Eu sabia que funcionava.
Então, não era, sabe, pregar alguma coisa que eu não tivesse sido protagonista. Isso deu muita consistência. A mesma coisa o Oded com a Grow, né? A mesma coisa o Guilherme Leal com a Natura. Que naqueles anos estava, enfim, dando esses primeiros passos. Então, as pessoas que vinham nos criticar, quando olhavam as empresas que a gente estava e o resultado dessas empresas, o que essas empresas tinham construído em termos de brand equity, aí dizer, não, alguma coisa tem. Alguma coisa tem nessa coisa de responsabilidade social. Aí veio a segunda onda. Ok, tá bom. Mas como é que faz? Porque você não tinha ferramentas gerenciais, né, para a responsabilidade social. Aí o Ethos desenvolve os indicadores Ethos de primeira geração, que foram anteriores ao GRI. Olha! Né? Eu lembro que a gente estava na comissão de fundação da GRI no ano 2000, né, do Global Compact, né, do Pacto Global das Nações Unidas. O Ethos já estava lá, já estava com seus indicadores, já era benchmark para um monte dessas iniciativas. E isso foi dando muita credibilidade para o Ethos, né? E a gente acabou, a partir dessa credibilidade, construindo condições de dialogar com essas empresas mais céticas. E trazíamos as empresas para dentro, e as conferências Ethos, nós trazíamos pessoas incríveis, e isso foi fortalecendo a ideia de que responsabilidade social vale a pena. E hoje, Ricardo, qual que é a sua avaliação quando você olha o que você viveu com tudo isso, década de 90, 2000, essas pessoas de referência que você falou e são mesmo referência? Como que você avalia a evolução desse tema de responsabilidade social corporativa, pensamento em stakeholder capitalism, quer dizer, o capitalismo preocupado, né, com os stakeholders diversos e não só com lucro? Como você vê essa evolução nos últimos tempos? Você acha que a gente está muito atrasado, muito aquém, ou você viu algum progresso verdadeiro? Eu vi muito progresso. Muito progresso. Bom, seu programa é um exemplo, né? E nós, né, que estamos lá no IBGC, né? E o IBGC talvez hoje seja a organização empresarial de maior representatividade. Nós vemos o quanto as pessoas estão abertas para essa discussão. Podem, muitas vezes, não acatar ou internalizar nas suas empresas, mas abertas estão, né? Então, o que eu acho que mudou, desde a década de 80, né, nós sabíamos que existiam assimetrias no capitalismo que a globalização deixou muito evidente, né? Hiperconcentração de renda, agravamento da desigualdade, milhões de pessoas saíram da linha da pobreza, mas as que ficaram tiveram uma piora nas suas condições de vida muito grandes. Muito grande. O clima, né? Quer dizer, a devastação ambiental, né? A poluição das águas, dos mares, etc., que nós falávamos sobre isso. Né? Mas só com o filme do Al Gore, em 2006, que as pessoas começaram a acordar para essa questão. E hoje, olhando em perspectiva, não deu certo. O modelo capitalista, predatório, não responsável, premiando o mérito, apenas o ganho de capital, não deu certo. Né? Ele criou muito mais problemas do que resolveu. Então, não estamos discutindo o capitalismo. Nós estamos discutindo qual é a relação do sistema capitalista com o planeta, com as pessoas, com os direitos humanos, né? E como é que as empresas podem contribuir para minimizar, para mitigar essas consequências todas. Então, não há empresa hoje, concorde ou não com governança socioambiental, que ignora o fato de que ela tem um papel a desempenhar nessa área. Né? E aquelas que não estão desempenhando estão muito vulneráveis. Né? Estão muito vulneráveis. Eu ia te fazer essa pergunta. Se você viu, se você tem a mesma visão, eu pelo menos tenho, de que a pandemia ela acelerou muito o que é essa discussão do papel da empresa na sociedade. Né? E
muitas dificuldades envolvendo as próprias pessoas. Eu acho que todo mundo ficou muito mais perto da morte, né? Ou do sentimento de morte, porque todo mundo perdeu alguém próximo, né? E, na verdade, talvez a pergunta para você seja, além de se você acha que a pandemia acelerou, e o que você vê que é o papel da empresa na sociedade, se você fosse dar uma definição. O Mohamed Yunus tem uma frase que eu amo, né? Que ele diz que as empresas talvez tenham sido o engenho mais sofisticado que o ser humano já criou. Que pena que nem sempre esse engenho é utilizado para o bem comum, né? E eu também acho que as empresas são impressionantes, né? É impressionante o que as empresas conseguem fazer, como elas conseguem organizar recursos, como elas conseguem criar coisas, como elas conseguem fazer as pessoas crescerem, né? Agora, é um pouco o que o Yunus falou, quer dizer, tudo isso apenas para gerar lucro para um punhado de pessoas não tem sentido, né? Sem, em nenhum momento, minimizar a importância do lucro e a importância dos investimentos. As empresas são um patrimônio colossal que precisam contribuir para soluções endêmicas da nossa civilização. Não é possível que no século XXI a gente ainda conviva com a miséria como a gente vive. Sim. Não é possível que no século XXI, em pleno antropoceno, estamos destruindo a nossa casa planetária. E estamos mesmo. Né? Quer dizer, antes, coisa de ambientalista, não sei o quê. Bom, agora as pessoas estão vivendo na pele. Então, como as empresas não vão contribuir para resolver isso quando elas têm uma responsabilidade muito grande nessas coisas todas, né? Então, acho que é uma grande oportunidade de não só reinventar as empresas, mas reinventar a relação da economia com a sociedade. Porque economia, como a própria palavra diz, né, são as atividades da nossa casa, eco, né? E a economia, ela, em algum momento, ela se dissociou, ela se alienou das questões sociais e ambientais. E o que a ESG está fazendo é exatamente trazendo isso de volta. Trazendo um nível de cultura organizacional, de governança nas empresas que digam, espera um pouco, vocês não estão dissociados do todo, vocês são parte do todo, e como parte do todo, são causa e consequência do quanto esse todo sucede ou não. Sim. Né? E eu acho que essa é a grande mudança que está ocorrendo, e é um grande salto à frente. E você falando de sustentabilidade, ESG, né, como a gente tem chamado mais recentemente, né, o que você pensa com relação ao país, não só às empresas, mas ao nosso Brasil, né? Como que você vê que o nosso país avançou com relação a essa temática de sustentabilidade e ESG? Está bem nos 3 pilares, né? Ambiental, social e de governança? Tem algo que não está para trás e que precisa melhorar? Qual a sua avaliação, Ricardo? Olha, a minha métrica é de 5 décadas, né? Então, nessa métrica, nós avançamos demais. Avançamos demais, né? Acho que o nível de profissionalismo, de consciência, de envolvimento das pessoas, do preparo, inclusive, das pessoas para poderem lidar com esses temas melhorou muito. Agora, tem desafios incríveis. Quando eu fiz a GV, e acredito que ainda seja assim até hoje, as escolas de administração ensinam os alunos a ganhar dinheiro, a operar essa engenhoca fantástica que são as empresas, para produzir o melhor resultado financeiro possível. E os aspectos socioambientais, que são transversais, multidisciplinares, não faz muito parte da praia dos administradores, dos engenheiros, etc., que gerem as empresas hoje. Então, eu acho que o grande desafio é que, sim, há uma consciência de que
as empresas precisam dar uma contribuição, há uma consciência de que as empresas podem ter um papel de transformação de fato, mas as lideranças à frente dessas empresas ainda têm muita dificuldade em compreender sistemicamente como todos esses elementos se conjugam, né, para você fazer uma administração de excelência. Muito bom, cara. Você sabe que isso que a gente está conversando um pouco sobre o Brasil também me faz pensar um pouco numa realidade mundial maior, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo. Quando a gente lê tudo que está lá no manifesto, no que a gente tem que chegar até 2030, diante das 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, definidos pela ONU, qual que é a sua visão? Você acha que esses Objetivos 2030, eles são uma peça de ficção, um resumo de boas intenções ou realmente algo factível? Você lembra daquele poema do Mário Quintana que diz alguma coisa assim? Diz: se as estrelas são inalcançáveis, não há por que não querê-las. Que tristes seriam os caminhos sem o brilho distante das estrelas. As ODS são isso, né? As ODS estão iluminando um caminho, né? É um consenso global de que o sistema precisa mudar, e isso é um grande avanço. Uhum. É uma definição dos limites possíveis e um nível de detalhamento, né, para orientação de políticas públicas e do setor privado bastante mais sofisticado do que foi, por exemplo, a Agenda 21, né, o que foi as metas do milênio, uhum, né, de 2000. Agora, como o poema diz, não significa que a gente vai conseguir atingir os objetivos de 2030, mas é nessa direção que a gente tem que caminhar. E isso vai construindo uma consciência que, em algum momento, vai fazer com que esse caminho seja mais rápido e mais eficiente. uhum. Então, não importa se é 2030, 2025, 2050, se não estivermos todos fritos até lá, né? Importa é que a direção seja aquela. E a gente não tem tempo, mas é aquela piada do mineiro também, né? Que tem 3 caboclos à beira da estrada, fumando um cigarrinho de palha e olhando o céu, ou entardecer, aí passa um elefante voando. E um olha para um, outro olha para outro, meio desconfiado, dá uma baforadinha no cigarro de palha e tal, passa um segundo elefante voando, só que cor-de-rosa. Aí ficam desconfiados, mais uma baforadinha, um terceiro elefante, agora azul. Aí um olha para o outro e diz assim, não sei não, mas eu acho que o ninho deles é para lá. É genial, né? Genial! É genial. Pelo menos alguma coisa básica a gente aprendeu. Eu não sabia o que está acontecendo, mas a direção Sensacional. Porque assim, você está falando de lideranças das empresas, né? Mas quando a gente fala de Brasil, né, que é um pouco do contexto maior, né, que eu estou trazendo, porque no final a gente tem as empresas operando. O Brasil é um mercado consumidor tão grande, né, que a gente, diferentemente de alguns países, por exemplo, Israel, é um país que as pessoas já pensam como vão fazer para algo para fora, porque é um país mínimo, né? Nós temos um mercado consumidor muito grande, né? E o que eu vejo é que, como país, eu não sei se as lideranças do país elas também estão pensando dessa maneira tão organizada, né? Bom, você passou em algum momento na sua vida para a visão do político, que a gente sabe que depende do voto, né? E eu não sei, mas eu tenho uma visão, queria até te ouvir também, às vezes um pouco cética com relação ao mundo público, né? Ao mundo dos políticos, porque será que é possível pensar no bem maior, numa visão do país como um todo, e não só numa reeleição, né? E como a gente consegue montar uma agenda, então, que seja do país, envolvendo todo mundo, inclusive as empresas, né? Não sei, você que andou mais no mundo público, o que você percebe que são os desafios? Essa pergunta eu também fazia, né, e fui atrás da resposta. Vivendo como... Vivendo essa experiência. Eu tinha
acabado de vender a empresa, então eu não tinha telhado de vidro, né? Eu não tinha dependência financeira ou econômica nenhuma, né, para poder fazer uma incursão na política. E aí tinha um grupo de confiança importante, né, que estava junto da Marina Silva na candidatura de 2010, né, inclusive o Guilherme Leal, que foi candidato a vice-presidente. E então eu entrei como candidato ao Senado. Né, e foi minha primeira experiência. Eu nunca tinha sido filiado a partido nenhum, eu nunca tinha me envolvido com a política e mergulhei de cabeça numa candidatura majoritária como a candidatura para o Senado. Olha, eu diria que uma campanha política deveria valer como TTC para graduandos ou como tese de mestrado para mestrandos e doutorandos, porque você conhece o Brasil nas suas entranhas. Quando você entra na política, você entra numa campanha política, você fala com o povo de verdade, na rua. O povo olha para você e diz assim, para que eu vou votar em vocês? Vocês são todos ladrões, vocês políticos são todos ladrões. E você conversa com o ressentimento da população, você conversa com a carência da população. Aí a gente começa a entender o Brasil profundo, né? E a minha pena... e aí fiquei na política de 2010 a 2016, tive um mandato de vereador, onde aprendi demais sobre São Paulo. Eu sou paulistano e achava que conhecia São Paulo, não conhecia São Paulo. Né? Eu mergulhei profundamente. E a questão da ética sempre esteve muito presente. Né? E o que eu posso te dizer? Há uma dissociação entre excelência que nós encontramos no setor privado e nas universidades, da política. Né? Porque há uma demonização da política e as pessoas acabam não entrando na política porque tem aversão a ela. E quem entra na política? Em geral, são pessoas que veem uma oportunidade de participar de um Estado patrimonialista, né? Porque nosso Estado é patrimonialista. Então, você tem pessoas que entram na política muito mais por interesse pessoal do que interesse público. Agora, isso não significa que a política não é um caminho importantíssimo. Mas as nossas lideranças precisam ter consciência de que é um caminho importantíssimo. Assim como eu, que vejo política como corrida de revezamento, né? Você faz sua parte, passa o bastão, outro vai fazer a dele e assim por diante. Acho que todas as lideranças deveriam ter uma experiência na política para poder falar da política por experiência própria e não por uma observação afastada e muitas vezes até alienada da política. E muitas vezes também preenchida por informações da mídia, da rede social, o que quer que seja, que não são talvez limitadas, não olham o todo. Muito limitadas. Né? É um universo. A experiência da política é um universo. Eu não sou político, fiquei esse período e foi super adequado. Não vou me candidatar nunca mais, nem a síndico, né? Mas acho que se as pessoas tiverem a oportunidade de experimentar um cargo público, passar por um processo eletivo, dedicarem 4 anos da sua vida à política, devem. Esse país seria outro se não demonizasse a política como demonizamos. Nossa, cara, que mensagem importante, porque eu acho que tenho uma visão limitada sobre o que é atuar no mundo público, né? E eu conheço várias pessoas, né? Muita gente da Fundação Estudar hoje está no mundo público, a Tabata Amaral, né? Enfim. Isso. E olha que quadros bons, né? Não, maravilhosos. A Tabata, a Mariana Elô, enfim, muitos dessa geração. Sim. Né? E estão nisso, né? O que eu ia te perguntar, você, quando teve essa passagem de executivo para político, porque eu também acho que muita gente que é um líder entusiasmado, que quer ter impacto, né, que quer deixar um legado, eu acho que essas pessoas pensam em ir para a política. Você sabe que eu já pensei em viver um tempo na política. Acabei não indo
Mas, na verdade, eu acho que é legal. Eu apoio. Ó, parênteses aqui, né? Meu ex-marido, ele foi político, né? Nascido no interior da Bahia e é advogado de políticos, né? E ele brincava comigo assim, você não sobrevive nunca na política porque você é muito direta. Ele brincava comigo. Você percebia isso? Porque você é jeitoso, mas você diz o que pensa, não é não, Ricardo? Eu digo, mas com diplomacia. Eu acho que eu tenho que aprender com você. Eu digo com diplomacia. Para mim, política tem que... Para entrar na política com o pé direito, você precisa ter uma causa. Né? Outra coisa de entrar na política porque você tem uma oportunidade, etc., não vai te dar a força necessária para lutar como tem que se lutar na política. Então tem que ter causa. Como eu participei ativamente do movimento estudantil na década de 70 e etc., eu, de uma certa forma, tive uma experiência, né, de negociação, de embate, de conflito, mas conflitos que precisavam ter uma solução para que as coisas avançassem, etc. Quando eu cheguei na política, bem mais maduro, eu comecei a perceber que a causa da sustentabilidade é o que me salvou. Eu entrei por causa da causa da sustentabilidade. O objetivo era trazer a sustentabilidade para o coração do debate político. Essa causa me blindou dos debates e dos patrulhamentos tradicionais de direita, esquerda e etc. Eu falava com cara de direita, falava com cara de esquerda, falava com pessoas que eu não necessariamente teria orgulho de falar, mas pela causa eu conseguia construir consensos. Então, para entrar na política, você tem que saber exatamente o que você está entrando, né? Qual a sua bandeira e por que você está lá. Porque as forças são muito, muito esgarçadoras, né? E como que você avalia, a gente fala muito sobre sustentabilidade, os 3 pilares, ESG, como você avalia que é a presença da sustentabilidade na gestão pública? Você acredita que está no mesmo patamar do mundo corporativo ou está atrasado? Está muito abaixo. É mesmo? Muito abaixo. A compreensão sobre isso. Sustentabilidade precisa ter pensamento sistêmico para entender a sustentabilidade, né? Se você for tentar olhar aspectos da sustentabilidade e não a sustentabilidade como um todo causal, você tem dificuldade de compreender. E a política, ela é muito eivada, né, do curto prazo, né, da solução imediata, do populismo, né, que é tentar jogar para o eleitor, até pela forma com que nós temos eleições a cada 2 anos, que, ao meu ver, é um erro absurdo, porque o político está sempre olhando para as próximas eleições. Então, visão de curto prazo, visão sistêmica, investimentos de longo prazo, relações éticas fundamentais que a sustentabilidade exige, são difíceis na política. Não significa que não progrediu. Progrediu muito. Né? Até a agenda da nova economia que o Haddad vem falando é um sinal de que, finalmente, a sustentabilidade está entrando dentro das políticas públicas mais macro. Né? Mas é muito difícil. É muito difícil. Eu sei que você é um defensor do que são as parcerias público-privadas, né? Sou. Mas vi que não necessariamente essas parcerias progrediram na velocidade ou na amplitude, né? Na dimensão que poderiam. Você acha que só alguns tipos de missões ou trabalhos a serem feitos, projetos, demandam essas parcerias ou elas poderiam estar sendo mais utilizadas, as PPPs? Eu não sou nem desenvolvimentista nem liberal. Eu acho que o Estado deve entrar onde ele é necessário. O Estado não tem competência de gestão. Ponto final. Não adianta vir com grandes discussões, não, porque em algumas áreas do Estado... Não, o Estado não tem competência de gestão e o desempenho das estatais é a demonstração eloquente, né, de que o Estado gere mal. No entanto, o Estado pode ser um grande indutor de investimentos para a mudança. Em alguns momentos, inclusive, patrocinador.
sem necessariamente ser o motor do desenvolvimento, mas ele pode pontualmente fazer toda a diferença. Olha a decisão de ontem do leilão para a ferrovia São Paulo-Campinas e retomar toda uma visão estratégica de transporte por ferrovias no Estado. Né? Se não fosse o Estado, isso não ia acontecer. Né? Então, tem alguns momentos que o Estado tem que entrar, né? E sair logo, porque quem entende de gestão é a iniciativa privada. A iniciativa privada que tem gestão e tem excelência nisso. Então, a gestão das empresas deve estar na mão da iniciativa privada. Parcerias público-privadas que possam acelerar e criar condições, como, por exemplo, a reforma tributária. Você vai ver o que vai acontecer, o boom de investimentos que vai ocorrer a partir da reforma tributária. Então, esses são alguns exemplos de como o Estado pode ser um grande facilitador do desenvolvimento, se não interferir e não atrapalhar, como normalmente o Estado faz. Como diz o ditado, né? Eu ouvia muito isso do Abílio, muito ajuda quem não atrapalha. Exatamente. E eu sei, Ricardo, que você também, uma das bandeiras, né, que você defende é o incentivo à parte de empreendedorismo e tecnologia, cujo desenvolvimento, a gente sabe, desemboca no que é o surgimento ou crescimento das startups. Qual que é a sua avaliação sobre a nova economia no Brasil e o que pode ser feito para que a nova economia ou os investimentos, as startups, cresçam ainda mais no cenário nacional? Eu gosto, aprecio e estimulo o empreendedorismo e sempre acreditei no empreendedorismo. E na minha experiência como empresário, eu vi muitos microempreendedores, quer dizer, que nem empreendedores eram, às vezes eram professores, né, se tornarem grandes empresários. Né? Então, eu acredito no espírito empreendedor quando há uma forte motivação. O que eu acho é que as startups e os empreendedores estão muito iludidos pelo crescimento rápido e se tornar um unicórnio amanhã. Esse é o erro. Você não abre uma empresa para se tornar unicórnio, você não abre uma empresa para enriquecer simplesmente. Você abre uma empresa porque você está motivado a fazer alguma coisa na sociedade. E você tem competência e habilidade para fazê-la. E a sua competência e habilidade tem que ser capaz de atrair a confiança de pessoas que vão botar dinheiro para você poder fazer isso. Ora, não é para você virar um unicórnio em 3 anos, 5 anos. Não. É 10, o unicórnio, ou enfim, o sucesso tem que ser consequência da tua competência de fazer aquilo que você acredita. Aquele conjunto de habilidades e diferenciais que você tinha que fizeram com que você empreendesse. Investe nisso, seja bom nisso, e um dia você vai ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Agora, essa inversão de valores, né, tem destruído muitas boas startups. E eu acho mesmo que o pessoal está muito... Essa própria nova geração, né? Ao mesmo tempo dizem, né, que é uma geração X, Y, Z, que é movida pelo propósito, mas eu vejo uma geração Z muito focada assim, trabalho é só um meio para eu poder ser feliz fora do trabalho. Isso é o que todas as pesquisas dizem, e eu acho que isso não ajuda. Eu confesso a você, vou falar aqui, né, na sexta passada, eu fui jantar com meus 2 meninos, né, que hoje têm 25 e 22. E aí, na volta para casa, a gente estava falando um pouco sobre escolhas de carreira, né, tal, e eu falando, pois é, né, eu não sei, pressão foi grande da mamãe ter sido uma pessoa que investiu tanto, e eles falaram, não, mãe, você foi perfeita, maravilhosa, porque você nunca disse para a gente, vocês têm que ganhar dinheiro. O que você sempre... Você vê, eu não tinha essa noção do que eu falava. Eles falavam assim, o que você sempre falava para a gente é assim, filhos, descubram o que vocês amam fazer. E o que vocês amarem fazer, se dediquem, descubram algo que vocês são bons. E vocês vão trabalhar em algo que vocês vão ser felizes. E aí vai vir o dinheiro. E não precisa de tanto dinheiro assim, porque no fundo a vida é simples, né? E eu fiquei tão orgulhosa, eu confesso que eu me emocionei dentro do carro, quando os dois viraram e falaram assim, não, mãe, você foi uma mãe maravilhosa, que sempre falou isso. Talvez os jovens precisem ouvir mais Ricardo Youngs, né? Falando sobre o propósito, sobre o milagre que o ser humano é. Então, assim, eu não tenho nem palavras para falar o quanto, para mim, é inspirador no dia de hoje estar te ouvindo.
A gente está chegando aqui ao fim do programa, mas para terminar, Ricardo, a gente sempre faz uma pergunta, já que o programa é Liderança em Pauta, o que significa ser líder para você? Para mim, líder é aquele que consegue despertar nas pessoas o que elas têm de melhor. E conseguem fazer isso quando elas têm uma causa que é comum a essas pessoas. Então, muitas vezes as pessoas não estão despertas para motivações existenciais que estão dentro delas, mas elas não tiveram oportunidade ainda de tocar, né, de ativar essas motivações existenciais. O líder é aquele que permite que essas motivações surjam e se amalgamem em torno de uma causa comum a todos, que faz com que todos se sintam empoderados, né, porque estão participando de uma coisa maior, e ao mesmo tempo gratificados, porque estão encontrando o seu caminho. O líder é esse que desperta essa possibilidade, né? Quando o Ricardo Guimarães falou para mim, mas Ricardo, existe uma entidade assim, 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 que pensa nos negócios, olhando para o todo, não sei o quê. Naquele momento, eu já tinha fundado a BF, já tinha participado de todo aquele furor que foi o franchise no Brasil. Sabe quando eu sinto uma conexão assim, alguma coisa entrou. Assim, conexão, eu disse, nossa, é por aí. E aí foi toda a história, PNBE, tudo bom, enfim. Então, eu acho que o líder é aquele que consegue fazer com que a inteligência comum surja, emerja, né, num grupo e una o grupo em torno de uma causa que faz sentido a todos. Pode ser uma causa simples, pode ser uma causa sofisticada, mas esse é o papel do líder. Que maravilha. Ricardo, eu não tenho palavras para te agradecer. Imagina, todo o conteúdo. Uma honra estar aqui com você. Que histórias, assim, você fez parte de tudo, cara. Isso é um privilégio. Deus foi muito bom com você e muito bom com a gente de ter você aqui compartilhando essas histórias. Imagina. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado também. E parabéns pelo programa e por estar trazendo gente tão bacana aqui para conversar e compartilhar suas experiências. Cada vez que eu trago, eu aprendo muito. Então é maravilhoso. E, gente, é isso. Se vocês gostaram do programa, compartilha com um amigo, com uma amiga, vai lá no canal, acione o sininho, que aí vocês vão estar recebendo uma comunicação cada vez que mais um episódio do programa Liderança em Pauta for ao ar. Muito obrigada.